Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para estar expondo a palavra de Deus. Que neste dia o Espírito Santo possa falar aos vossos corações e vocês possam ser alimentados com a palavra de Deus. Eu agradeço pela audiência de cada um, agradeço por aqueles que já são inscritos. Eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Isso aí é muito importante para nós, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões que aqui são publicados, eles têm sido de relevância para cada um de vocês. E você que ainda não é inscrito, você que tem acompanhado essa nova série de exposições aí no Evangelho de Marcos e ainda não fez a sua inscrição, eu te convido, venha fazer parte desta família que a cada dia está crescendo mais. Venha fazer parte deste canal para que ele possa ser também um pouco seu. Clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo para que assim você possa receber as notificações de todo o novo conteúdo que semanalmente nós publicamos aqui. Eu agradeço a sua audiência, agradeço por você prestar atenção na mensagem que aqui estamos expondo. Eu peço que você comente, compartilhe aí com seus irmãos em Cristo, para que assim esta mensagem possa se difundir e chegar ao maior número de pessoas. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6, onde Jesus ele tem mais um embate com os religiosos de sua época. E diz o seguinte, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, uma das mãos atrofiada, e estavam observando-o se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos inclinar nossos rostos nesses momentos e vamos falar com o Deus Todo-Poderoso e pedir que Ele nos dirija em toda essa exposição da Sua gloriosa palavra. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença e na Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, eu peço que o Senhor abençoe grandemente todos os nossos ouvintes aí no YouTube, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam, Pai, ser edificados através da exposição da Tua palavra, Pai. E que, de fato, o Evangelho, puro e simples, possa ser pregado, Pai. Que almas possam ser alcançadas através da pura exposição da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar, Pai, e que eu possa expor esse texto que já trabalhei nele com clareza, Pai. E que meus irmãos, Pai, possam ser abençoados através da Tua palavra e possam ser edificados e possam ser encaminhados, Pai, para Ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos, seguimos com a nossa série de exposições aí no Evangelho de Marcos. O Albert Barnes, um teólogo reformado, ele ao comentar essa seção aqui do Evangelho de Marcos, ele diz algo bastante interessante para nós a respeito desse texto. E ele diz assim,
abre aspas para o Albert Barnes, aquele que tem os meios para alimentar o faminto, vestir o nu, instruir o ignorante e enviar o evangelho ao indigente, e isso não faz, é culpado, porque praticamente está fazendo mal e ele está permitindo que existam males que ele poderia eliminar. Em outras palavras, meus irmãos, o Barnes ele está dizendo o seguinte, que se você sabe o que é correto, se você sabe pelas Sagradas Escrituras o que tem que ser feito e não faz, é o mesmo que Tiago vai dizer para nós, você está cometendo pecado. Queridos amigos, a religião ela se torna péssima e pretexto para o pecado quando ela, com seus dogmas, é colocado primeiramente acima de Deus, em segundo lugar, acima das Escrituras, e em terceiro lugar, acima do nosso próximo e da necessidade do nosso próximo. Quando ela se torna um Deus e um objeto da nossa cobiça e ganância por poder, aqui em nosso texto, os fariseus, eles caíram nessa cobiça e achavam que guardar o sábado era mais importante do que cumprir a lei régia, a lei do reino de Deus, que Jesus provavelmente já havia ensinado, que era amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E desta forma, para eles estar no controle, era mais importante guardar o sábado, fazer ali acordos espúrios, do que cumprir a palavra de Deus, do que fazer o bem. E para se manter no poder, eles estavam dispostos a fazer os acordos mais sujos, o possível, matar e quebrar a própria lei que eles se julgavam defensores. Então, meus irmãos, esses homens estavam cegos e estavam guiando cegos. Então, sendo assim, hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema quando a religião se torna pretexto para o pecado. Ela se torna pretexto para o pecado quando o que está em jogo é o ego humano e não a verdadeira devoção. Quantas vezes vocês vão ligar a televisão, meus irmãos? Vocês vão ver homens inflados aí em seu ego, se julgando apóstolos, se julgando profetas, até paipóstolos, pastoras, todos os títulos antibíblicos o possível para estar se mantendo no poder e inflando seu peito, como diria certo teólogo, parecendo um pavão amostrado. E desta forma, o que está em jogo para essas pessoas não é a caridade, não é o amor pelo próximo e pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. O que está em jogo é apenas o seu ego e a sua ganância por poder. No capítulo anterior, Jesus ele já havia acabado de dar uma lição aos religiosos de sua época a respeito do sábado. Ele havia ensinado que ele é o verdadeiro sábado, que ele é o verdadeiro descanso, e que desta forma era necessário descansar nele. Por isso ele dizia, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E os fariseus, em seu fanatismo religioso que era grande, eles continuavam cegos e guiando cegos. Pela religião, eles não enxergavam um palmo na frente do seu nariz. Eles coavam um mosquito, isto é, se preocupavam com bobagens que eles mesmos haviam criado, 39 leis a respeito do sábado, 613 ritos que não haviam sido escritos por Moisés e, portanto, não estavam na palavra de Deus, não estavam na Bíblia, e eles engoliam camelo. Isto é, eles passavam um pano para os seus próprios pecados e para os pecados de seus líderes, apenas para se manterem no poder. Qualquer semelhança com hoje, queridos amigos, é mera semelhança. Homens que estão apenas preocupados em encher templos e não estão nem um pouco preocupados em estudar a palavra de Deus, em expor a palavra de Deus e orientar o povo para o caminho correto.
Eles estão preocupados apenas com quantidade e não com qualidade. São homens corruptos em si mesmos, porque eles só olham uma comunidade inchada. E eu sempre vou me lembrar do pastor Carlos Augusto Vailate, ainda que ele é de uma linha teológica diferente da minha, pois ele é arminiano e eu sou calvinista. Ele dizia algo que é bastante contundente. Hoje nós olhamos diversas igrejas, mega churches, todas repletas de pessoas, abarrotadas de pessoas. E ele dizia, será que isso é crescimento espiritual ou é apenas um inchaço? E ele dizia, se algo está inchado, é porque está inflamado. E se está inflamado, está doente. Então eu digo para vocês, meus irmãos, o que conta diante de Deus não é a quantidade de pessoas que estão dentro de um templo, porque se for olhar desta forma, estas seitas neopentecostais estão cheias de eleitos, mas na realidade, será que são ovelhas? Ou será que são bodes sendo guiados por palhaços ali? E desta forma, se houver algum eleito ali misturado com esses cabritos aí, com esses bodes, em algum momento eles vão ter que sair de lá, porque eles não vão suportar esse alimento todo apodrecido, meus irmãos, cheio de vermes, que não alimenta ninguém, pelo contrário, só adoece. Então eles engoliam um camelo, ou seja, passavam um pano para os seus próprios pecados e para o pecado dos seus líderes, para se manterem no poder, e como eu dizia, qualquer semelhança com hoje é mera coincidência. Meus irmãos, o problema era sério, e hoje o problema é sério, pois o zelo por sua religião havia se tornado um pretexto para o pecado, e hoje homens têm usado a religião, infelizmente, com o pretexto para pecar, para sugar a vida das ovelhas, para comer a sua carne, viver da sua lã e beber o seu próprio sangue, sugar até o tutano dos ossos. Homens estão preocupados em usar a religião como fonte de lucro e não como fonte de instrução para o povo. Pregadores honestos vão caindo em descrédito, porque eles expõem com clareza a palavra de Deus, mas a grande massa está preocupada em ouvir coisas boas. Eles não querem ser confrontados com o seu pecado, eles apenas querem ouvir a tal da bênção. Muitas vezes vamos ouvir fanáticos religiosos dizendo, domingo eu vou para o culto porque eu quero buscar a bênção. Se ele pudesse entender que o dia de culto é quando você vai à casa do oleiro, e quando você vai à casa do oleiro é para você ser quebrado, para você ser moldado. O evangelho, quando é pregado com clareza, ele vai te ferir, ele vai te machucar para te colocar de pé. Primeiro ele te fere, primeiro ele te humilha, primeiro ele te quebra, para depois te colocar de pé. Primeiro ele quer te curar do pecado, para depois poder usar a ti. Então, meus irmãos, o problema era sério, pois o zelo por sua religião havia se tornado pretexto para o pecado e para quebrar a própria lei de Moisés, que dizia, ou que diz, não assassinarás, ou seja, não cometerás assassinato, não matarás de forma premeditada, de forma deliberada, de forma pensada. Mas esses homens aqui, em sua cegueira religiosa, eles estavam dispostos a fazer acordos até com políticos podres e sujos para se manterem no poder e acabar com a vida do Senhor Jesus. Mas a pergunta que eu faço para vocês, quantos e quantos líderes religiosos, se Jesus Cristo viesse hoje novamente como um homem, eles não estariam dispostos a vender o mestre, matar o mestre, para se manterem no poder? Então lá em Êxodo 20, versículo 13, é dito por Moisés que não se podia matar, não podia tirar a vida do próximo de forma premeditada, de forma deliberada, de forma pensada, mas eles estavam maquinando como eles matariam o Senhor Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, vocês vão ver homens cobiçosos, mas amantes do dinheiro, homens que quebram a palavra de Deus todos os dias e se dizem apóstolos, se dizem profetas, se dizem homens de Deus. E eu digo, para o inferno com todos esses títulos idiotas e para o inferno com todas essas mega churches que estão abarrotadas de pessoas, todas inconversas,
pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. O que adianta ter 100 congregações em uma cidade e ter poucas conversões? É mais importante ter uma meia dúzia de igrejas, mas que todos que estão frequentando essa meia dúzia de igrejas são pessoas conversas, pessoas que conhecem o Evangelho e tentam se manter na palavra de Deus. Esses homens estavam se reunindo com políticos sujos do partido de Herodes, planejando como eles iriam acabar com a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que estava preocupado em resolver as mazelas do povo, curar os doentes e amar o próximo. Jesus não olhava rótulos, Jesus não olhava status sociais, Jesus não estava olhando se a pessoa era branca ou era preta, se ela era asiática ou se era brasileira. Jesus não estava olhando para nada disso, ele estava olhando para uma vida, que era o que verdadeiramente contava diante de Deus. Esses homens sabiam o que era certo, o que tinha que ser feito, mas eles não fizeram. Pelo contrário, fizeram o oposto e assim pecaram. Veja o que diz aqui em Tiago 4,17. Abram comigo aí as suas Bíblias, em Tiago capítulo 4 e versículo 17, que diz assim, ó, prestem bem atenção, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Todos esses religiosos, sejam da época de Jesus ou sejam de nosso tempo, eles conhecem a palavra de Deus, eles sabem o que tem que ser ensinado, sabem o que tem que ser feito, mas eles não fazem. Eles não fazem, eles estão preocupados em pecar e se lambuzar no seu próprio pecado. E se você confrontá-los, eles vão fazer como a mulher adúltera de Provérbios, vão limpar a sua boca e falar assim, o que eu fiz de errado? Eles não estão nem um pouco preocupados com as almas, eles estão preocupados em acarretar aí dinheiro, arrecadar dinheiro. E vejam o que diz aqui João, em 1 João capítulo 3, e também no versículo 15, 1 João capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte, ó, qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Esses homens, só pelo fato de eles estarem odiando o divino mestre, em seu coração eles já haviam matado, eles já haviam cometido pecado, assim como Jesus ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, se um homem olhar para uma mulher que não seja sua esposa e cobiçá-la, com desejo adúltero, ele já adulterou diante dela, porque a nossa própria confissão de fé de Westminster, ela diz que os nossos impulsos são propriamente pecado em si. João Calvino diz que a cobiça do homem já é pecado, e desta forma não tem como nós nos esquivarmos do pecado, porque só de pensar em matar você já matou, só em pensar em adulterar você já adulterou, só em pensar em roubar você já tem roubado. Então, a fé deles era uma fé morta, pois a fé deles era baseada apenas em falácia, eles falavam e não faziam. Muitas vezes vocês vão ouvir até homens religiosos nos dias de hoje falando em muito amor pelo próximo, muito no amor divino, mas não vivendo aquele amor. Veja o que diz aqui em Tiago 2, versículo 14 até o 17, diz assim, ó, Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 17. Veja a ilustração que Tiago faz aqui, interessante a respeito disto, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Pode, porventura a fé pode salvá-lo? Então ele está dizendo aqui que a pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, essa fé é inexistente, ela não existe, mas não são as obras que vão salvá-lo. Essas obras são evidência de que ele já foi salvo. Ó. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz e aquentai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E ele segue, ó, assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo: o que adianta você falar e não fazer? O que adianta você falar e não viver aquilo que você fala? Muitos podem falar em santidade e viver uma vida corrupta por trás dos bastidores. Muitos podem falar em amor pelo próximo, e quando ver um necessitado rejeitá-lo, algum que é realmente necessitado, eles se julgavam os verdadeiros defensores da fé abraâmica, mas na verdade não passavam de hipócritas mesquinhos e mentirosos em quem não habitava o amor de Deus. Meus irmãos, é necessário nós entendermos que a fé sem prática, a fé sem vivência daquilo que você está sempre falando, sempre instruindo, é uma fé morta, é uma fé sem evidência. E desta forma, você poderia questionar até a sua própria salvação, porque você fala e não vive o que você fala. De que adianta semanalmente eu estar aqui no YouTube falando de amor pelo próximo, falar em cumprir a palavra de Deus, se por trás dos bastidores, por trás das cortinas, eu rasgo a palavra de Deus? Do que adianta eu condenar as heresias aqui, se por trás, aí nos bastidores, eu prego heresias, fora dos holofotes, eu ensino coisas erradas? Não adianta, meus irmãos. E os versos de 1 a 3, Jesus ele fala que o sábado é tempo de restauração, não é tempo de acusação. Vamos ler novamente esses versos. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus ele entra, como de costume, aí na sinagoga para pregar, para ensinar o evangelho do reino de Deus para os judeus, porque ele havia vindo naquele momento para as ovelhas da casa perdida de Israel, e desta forma ele está cumprindo o seu ministério, que é pregar o evangelho. Só que outra coisa que nos chama atenção, Jesus sabia que havia necessidade de ensinar a palavra de Deus, mas ele sabia que havia pessoas necessitadas aí de cura e restauração. E desta forma, quando ele chega na sinagoga, a primeira coisa que é nos apresentada ali é que havia um homem com uma das mãos atrofiadas. E desta forma, ele tinha necessidade espiritual, mas também tinha uma necessidade física. E estavam observando-o se o curaria no sábado para o acusarem. Esses homens ali eram os espias. Talvez eles próprios haviam enviado este homem com uma das mãos atrofiada para dentro da sinagoga para armar uma cilada para Jesus, para pegá-lo em alguma coisa, para ver se ele iria curar no sábado. Só que Jesus, como o sumo sacerdote de Melquisedeque, ele tinha autoridade para curar no sábado. Porque se você analisar o contexto aí do Novo Testamento, você vai ver que os sacerdotes naquela época, e sumos sacerdotes, eles trabalhavam no sábado. E desta forma, Jesus, como o sacerdote dos sacerdotes, ele tinha autoridade para curar no sábado, mas eles queriam achar alguma falha em Jesus. Da mesma forma, hoje, meus irmãos, vai ter esse tipo de religioso legalista maldito, que em todo lugar onde ele vai, ele parece, como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, parece aqueles cachorros de aeroporto procurando pecado e heresia para todo lado, farejando. E desta forma, eles começam a achar pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, e desta forma procuram coisas onde não existem. São homens hipócritas que falam e não vivem o que falam. E o versículo 3 ele diz assim, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E logo ele já chama esse homem e pede para esse homem vir para o meio, para o lugar de destaque, onde todos iriam vê-lo, porque Jesus estava prestes a mostrar para eles que ele sim tinha autoridade para curar no sábado. Jesus começa a mostrar a esses homens o quão fraco, miserável e pecador é o ser humano e a sua religião sem piedade, sem amor pelo próximo. Se mesmo diante
E mesmo diante da repulsa e reprovação desses religiosos, o Divino Mestre, ele ensina que o bem ele tem que ser feito todos os dias, mesmo no sábado ou no domingo, no nosso caso. Jesus ele ordena que o homem com a mão atrofiada ele venha para o meio. Aquele homem não havia nascido daquela forma, ele não havia nascido com uma das suas mãos atrofiadas. Sua mão tinha atrofiado por causa de alguma doença, de alguma enfermidade que havia sobrevindo a ele, e ele acabou tendo uma atrofia em uma de suas mãos, talvez um AVC, um acidente vascular cerebral, que paralisou uma de suas mãos ou ressecou outro tipo de doença que fez com que sua mão ressecasse. Aquele homem ele não queria ser um mendigo, ele não queria estar ali pedindo esmolas, ele queria trabalhar, mas no final das contas, o que ele queria era apenas ser curado para ter uma vida normal e voltar ao trabalho. Ele não queria ficar na mendicância, mas naquele momento aquela era a sua realidade. Mas Jesus, ele tomado de empatia e amor por aquele homem, ele ordena que ele venha para o meio, ali da sinagoga, como eu disse, um local de destaque, no centro onde todos veriam o que seria revelado diante dos seus olhos e o que seria feito. Jesus, mais uma vez, ele ensina que cuidar dos pecadores, dos órfãos e das viúvas, dos necessitados e carecidos, dos doentes, é mais importante do que uma devoção a uma religião vazia e longe de Deus. De que adianta, meus irmãos, andarmos aí todos os dias, praticamente na igreja, em eventos da igreja, participando de tudo que é coisa que é criada de evento para ajuntar as pessoas e não termos amor pelo próximo? Não adianta frequência em cultos, não adianta frequência em atividades da igreja se você não cumpre o que está na palavra de Deus. Então a sua religião, ela se torna vazia e longe de Deus. Isso nos mostra, queridos amigos, o quão impotente nós somos. A mão atrofiada daquele homem representa isso, nossa incapacidade, incompetência e inutilidade, a nossa fraqueza. Assim como esse homem, ele não pôde se curar sozinho. Sem Jesus, eu e vocês, nós não conseguimos nos salvar por nossa própria conta. Se o Espírito Santo não vier e nos habilitar e trabalhar no nosso coração e nos levar ao arrependimento, nós nunca vamos chegar ao arrependimento e à confissão de pecados. Desta forma, não adianta ser um religioso perfeccionista se você não cumpre o maior de todos os mandamentos. Ama ao teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu e vocês não conseguimos nos salvar, somos incapazes de fazer algo que seja bom o suficiente e que nos faça dignos de salvação. O profeta Isaías ele vai dizer que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. E se eu fosse me aprofundar nisso aí, eu poderia explicar para vocês que era como se fossem os absorventes dos dias de hoje, o que Isaías estava falando, se é que vocês me entendem. Então tudo é pelos méritos de Cristo e não por uma perfeição que não existe. Somos salvos somente pela graça, pelos méritos de Cristo. Nós necessitamos ser restaurados, meus irmãos, pois após a queda no Éden, nós precisamos de redenção. Aqui em nosso texto, a religião farisaica, ela não foi capaz de restaurar aquele homem, ela não foi capaz de restaurar os fariseus em sua cegueira religiosa, não foi capaz de restaurar a mão daquele homem, mas ao contrário, ela se tornou um pretexto para o pecado. Somente o Senhor Jesus ele foi capaz de curar aquele homem. E eu posso dizer para cada um de vocês, crentes e não crentes, o único capaz de suprir a nossa necessidade de redenção não é um falso apóstolo, não é um profeta, não é um pastor. O pastor ele pode apontar o caminho através das Sagradas Escrituras, mas quem vai suprir a nossa necessidade de redenção
vai ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é uma denominação. Nossa religião, meus irmãos, pode até apontar para o caminho, mas ela não é o caminho. Não é o caminho de redenção, não é o Redentor. Religião, ela não salva ninguém, ela só aponta o caminho, ela só te dá um norte, mas quem vai te salvar é o Espírito Santo, à medida que ele for te regenerando e usando a religião para um bem comum que é restaurar o ser humano através da palavra de Deus. Religião que não aponta para as Escrituras Sagradas é uma falsa religião. Religião que aponta para dogmas criados pela mente humana, religião que aponta para um misticismo escabroso, religião que aponta para dinheiro e bens materiais não é religião, é uma falsa religião. Religião que vê demônio em tudo e não na própria carência do homem. Não é a verdadeira religião, é uma falsa religião. O caminho, o verdadeiro Redentor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode nos restaurar dos efeitos aí do pecado e da queda no Éden. E assim nos reconciliar com Deus. Não é uma denominação, não é um novo dogma, não é uma nova forma de trabalho, mas é os preceitos antigos que já foram estabelecidos por nossos pais reformadores, baseados na doutrina dos apóstolos, meus irmãos. João Calvino não inventou a roda, ele não descobriu a roda. Teodoro de Beza também não, e os outros reformadores, como Samuel Rutherford, esses homens apenas exporam a palavra de Deus com clareza e assim nos deram um norte. Então não é uma denominação e não é um dogma, mas é a palavra de Deus. Versos 4 até o 6. A hipocrisia que rejeita a Cristo. Vamos reler esses versos. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E aqui há uma curiosidade, meus irmãos. No Evangelho de Mateus e Lucas, me parece que também está assim, é retratado que quem faz a pergunta se é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado são os hipócritas fariseus, mas Marcos, que é o evangelho mais antigo, foi o primeiro que foi escrito. Ele relata que quem pergunta para aqueles homens se era lícito fazer o bem ou fazer o mal foi o próprio Senhor Jesus, e eles se calaram porque eles não tinham resposta para aquilo. Eles estavam tão cegos com a sua religião que, como eu disse, eles não enxergavam um palmo na frente do nariz deles. E olhando para eles em redor com indignação, Jesus, indignado com a dureza do coração deles, ele se condoeu, ele se compadeceu ali da dureza do coração daqueles homens, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então, em um ato aí de compaixão em relação àquele homem da mão atrofiada, e também em compaixão daqueles religiosos fanáticos e cegos, Jesus opera um milagre para demonstrar para eles que eles sim tinham autoridade para curar. Mas sabe qual foi a resposta deles? Eles se indignaram e ficaram com mais ódio do Senhor. Eles não ficaram maravilhados ali com aquele milagre esplendoroso que Jesus tinha feito. Eles se encheram de ódio, porque eles entendiam que Jesus era uma ameaça ali para a fonte de renda deles. Assim como Paulo, ele se tornou aí uma ameaça para Demétrio ali em Atos 19, e os ourives que fabricavam os nichos de Diana. Jesus, ele se tornou aí uma ameaça aí para a fonte de renda desses falsos religiosos que estavam ali, que Jesus corriqueiramente chamava de hipócritas, que amavam as primeiras cadeiras nas sinagogas, nas reuniões. Eles gostavam de vestir vestes longas e gostavam aí de fazer orações longas também, com o pretexto de humildade para se amostrar, e desta forma eles não passavam de hipócritas. E quando eles viram que a sua fonte de lucro estava sendo posta em xeque, eles começaram a maquinar o mal contra Jesus. E tendo saído os fariseus, tomaram conselho com os herodianos. Isso era uma união um tanto estranha,
porque os herodianos e os fariseus, eles se odiavam, eles não combinavam entre si, porque os herodianos eram amigos de Roma, eles eram também helenistas, e os fariseus, eles eram nacionalistas, eles prezavam pela soberania de Israel, e agora eles vão fazer um acordo aí para eliminar o único que era capaz de resolver os problemas de Israel, os problemas espirituais. É como se hoje, meus irmãos, um líder da direita fosse fazer acordo com o líder da esquerda para eliminar outro líder que está ali se destacando e está quase chegando ao poder. É como se fosse isso, meus irmãos. São acordos espúrios que os homens fazem para se manter no poder, acordos diabólicos. Eles estão dispostos até quebrar a palavra de Deus em sua ânsia por poder para se manter no controle. Então eles fazem um acordo aí com esses sujos aí dos herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Repita comigo aí do outro lado, você que está me ouvindo, o que eles estavam dispostos a fazer? Eles estavam refletindo ali, deliberando como o matariam. Era o que eles queriam fazer. Jesus, ele confronta os seus opositores e mostra para eles onde é que estava o erro. O erro estava na interpretação deles a respeito do sábado, na sua compreensão do sábado. Eles achavam que o homem era escravo de um dia religioso, quando o dia, a data festiva, a data religiosa foi criada para o homem estar ali descansando e estar em devoção diante de Deus. Não foi o sábado, não foi o sábado que foi feito por causa do homem, não foi o homem que foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O sábado foi colocado aí como um dia de repouso para que o homem estivesse adorando a Deus. Então, foi feito para o homem, o propósito do sábado era misericórdia, não religiosidade morta e legalista, uma piedade vazia, mentirosa e hipócrita. Esses homens, ao usar a religião como pretexto para pecar, eles rejeitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos amigos, porque eles julgaram os seus dogmas mesquinhos aí mais importantes do que o Messias e a revelação que estava diante deles. Agora analise comigo, quantos estão dispostos aí por pragmatismo rejeitar o Senhor Jesus? Homens estão dispostos a pisar na palavra de Deus, meus irmãos, para encher os seus templos. São pragmáticos, são homens corruptos e malditos que estão preocupados apenas com dinheiro e com mercadejar a fé. Eles não estão preocupados com almas. Eles podem até aí demonstrar uma falsa piedade, demonstrar que tem aí um certo conhecimento da palavra de Deus, mas o fato deles conhecerem não anula o outro fato de que eles quebram a palavra que eles dizem que conhecem e que prezam por ela. Esses homens, ao usar a religião como pretexto para pecar, eles rejeitaram a Cristo, porque julgaram os seus dogmas mesquinhos mais importantes do que o Messias que estava diante deles. Julgaram mais importantes os seus interesses fúteis de poder. E para se manterem no controle da religião e no controle de vidas, eles estavam dispostos a fazer acordos espúrios, sujos e podres com lideranças políticas. Eles estavam dispostos a fazer esse tipo de união paradoxal. Eles eram para ser os representantes da luz. E eles, sendo representantes da luz, que era a religião abraâmica, que é a religião verdadeira, eles se uniram às trevas para eliminar a luz verdadeira que vinha a todo homem, que iluminava a todo homem que vinha ao mundo, que é Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a apagar a luz, a apagar a chama que estava instruindo eles ali. E para se manterem no controle da religião e das vidas, eles estavam dispostos a fazer acordos espúrios e sujos e podres com líderes políticos para se manterem no poder. Em sua cobiça e loucura, queridos amigos, pelo poder eles estavam cegos e assim fingiam não enxergar que os seus atos estavam quebrando
a lei de Deus, e assim eles pecavam em 3 aspectos. De 3 formas eles pecavam. Primeiro, eles pecavam negando que aquele homem que tinha a mão atrofiada fosse curado, e assim eles não exerciam a misericórdia. Em segundo lugar, eles não tinham compaixão de pessoas, mas eles tinham compaixão de animais e de bens materiais. Eles tinham mais compaixão de coisas do que de pessoas. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 12, versículo 9 ao 12. Mateus, capítulo 12, versículo 9 ao 12. Veja o que Jesus diz aqui, ó. É a mesma passagem, só que contada pelos óculos de Mateus, ó. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair no buraco, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por isso, por consequência, lícito fazer o bem nos sábados. Em outras palavras, Jesus ele estava dizendo: eu quero ver qual é o homem aqui que uma ovelha, um animal doméstico seu, um animal de sua posse aí, cair no buraco no dia de sábado, se você não vai mover céus e terras para tirar essa ovelha do buraco e salvar a vidinha dela. Dessa forma, ele diz o seguinte: quanto mais vale a vida de um homem, e por isso que é lícito curar no sábado. Vocês são hipócritas. Vocês amam coisas e usam pessoas, como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então ele dizia em seus comentários dessa passagem que as pessoas hoje também, elas amam coisas e usam pessoas. E desta forma, esses homens amavam o seu poder, amavam o seu status, amavam o seu poder de liderança ali, eles amavam as posses que eles tinham, amavam o dinheiro, mas não amavam a alma que tinha ali uma das mãos atrofiada, um homem que estava doente, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E em terceiro lugar, eles quebravam a palavra de Deus, eles pecavam porque estavam tramando matar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não passavam de cegos, guiando cegos à beira do precipício. Então, nesses 3 aspectos aqui, dessas 3 formas, eles estavam aí quebrando a lei de Deus, estavam pecando, negando aí que aquele homem fosse curado e exercer a compaixão. Em terceiro lugar, eles amavam coisas e usavam pessoas. E em terceiro lugar, eles estavam tramando matar a Jesus, acabar com a vida de Jesus. Mas talvez vocês possam me perguntar: ô Álvaro, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso me ensina? O que isso nos ensina? E ensina, meus irmãos, que o fanatismo religioso ele é pecado. Muitos homens, eles são mais amantes do seu dogma religioso do que do cuidado com as almas, e isso é pecado. E faz o homem colocar para fora o que há de pior dentro dele. Vejam o que tem produzido os líderes de seitas em sua sede por poder. Eles manipulam pessoas, meus irmãos. Eles distorcem a palavra de Deus, eles pisam no evangelho, eles manipulam pessoas e até matam física e espiritualmente para poder se manter no poder. Eles pervertem menores, pervertem adultos, eles pervertem toda a igreja. O charlatanismo, meus irmãos, é uma desgraça exorbitante, pois reflete a ganância do coração dos homens, que estão dispostos a mentir, roubar e suplantar a casa das viúvas por conta de dinheiro, por conta de posses. O que eles querem, meus irmãos, é grana. Ou como diriam os hispânicos, la plata, dinheiro. É isso que eles querem. Esses donos de mega churches, o que eles querem é dinheiro e nada mais. Eles se preocupam mais aí com o seu misticismo infernal e idiota do que com a pregação do evangelho. Muitas vezes você vai ver que esses homens, eles acabam dizendo para os seus adeptos que teologia esfria o crente, e desta forma eles vão mentir
para que você não estude a palavra de Deus, para que você não enxergue os pecados que eles estão cometendo. E por isso eu digo para você que está metido em uma dessas seitas neopentecostais, leia as Escrituras, querido irmão, leia as Escrituras, querido amigo, analise a palavra de Deus e confronte os seus líderes. Fale para eles aonde é que eles estão errando e você vai ver o que vai acontecer, eles vão te jogar para fora. Mas não interessa, porque quando você confrontá-los, isso vai botar para fora deles o que há de pior dentro deles. Então eles se preocupam mais com o seu misticismo infernal e idiota do que com a pregação do evangelho e com a restauração de vidas. Tudo isso torna pretexto para que a religião se torne pecado. 2000 anos se passaram, meus irmãos, e os fanáticos religiosos, eles continuam rejeitando a Cristo. Os malditos pragmáticos continuam vendendo o mestre. Lutero condenou a venda de indulgências, a venda de salvação. Ele nos deu um norte, meus irmãos. Mas os falsos religiosos, em sua ânsia por poder, como um cachorro, eles estão dispostos a voltar para o próprio vômito e lá lambê-lo e comê-lo novamente. Lutero nos mostrou o caminho, queridos amigos, há 509 anos atrás. Ele nos deu um norte e mostrou o que estava errado, que a venda de indulgências, venda de parafernálias aí, como cajado de Moisés, água ungida não sei das quantas, fogueira santa, tudo isso é um maldito misticismo, meus irmãos, que não vai restaurar a vida de ninguém, não vai transformar a sua vida. E desta forma não é um copo de água abençoada em cima do rádio ou em cima da mesa, porque hoje não dá para colocar mais em cima da TV, que vai purificar os teus pecados, meus irmãos. Mas o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Queridos amigos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes e mostrar para este mundo corrompido que nós não somos charlatões. Temos que ser como o nosso Mestre Jesus. Temos que ser uma pedra no sapato desses malditos falsos profetas e apóstolos modernos. Ser de fato o sal da terra, não o caramelo do mundo. Nós temos que ser aí, meus irmãos, algo que esses religiosos malditos e falsos aí querem cuspir e não engolir. Nós temos que ser aí, fazendo um trocadilho aí com a fala, me parece que é do antigo técnico da seleção brasileira, o Zagallo, que dizia: vocês vão ter que me engolir. Desta forma, nós temos que pregar o evangelho e dizer para esses malditos: vocês vão ter que nos engolir, porque nós não vamos deixar de falar, não vamos deixar de ensinar, e todo o engano de vocês vai ter que cair por terra, no nome de Jesus. Nós temos que ser de fato o sal da terra e não o caramelo do mundo. Temos que ser a luz do mundo e assim expor toda a podridão que há mais de 10 anos atrás, queridos amigos, certo comediante ele já denunciava e com ar de deboche ele dizia o seguinte: o mundo gospel não anda bem. E desta forma eu posso dizer para vocês, meus irmãos, se há 10 anos atrás o mundo gospel já não andava bem, meus irmãos, como será que está nos dias de hoje? O mundo gospel está doente, estão vendendo a palavra de Deus, estão vendendo o Senhor Jesus Cristo a troco de dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, disse o apóstolo Paulo, meus irmãos, e veja toda a corrupção e sangue que tem sido derramado por causa do dinheiro. Por fim, devemos entender, queridos amigos, que uma vida humana diante de Deus, ela vale mais do que coisas e do que animais. E é sim lícito fazer o bem, seja no sábado ou no domingo. Temos que fazer o bem todos os 365 dias do ano. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Ritos e dogmas religiosos jamais devem ser colocados acima de Deus e acima da sua palavra. Pois isso é fanatismo, meus irmãos. E fanatismo é pretexto para pecar. É pretexto para não ter amor pelo próximo. Devemos analisar quem somos. Nós somos aí fanáticos, falsos religiosos,
Ó, nós somos religiosos verdadeiros, tementes à palavra de Deus, cristãos verdadeiros e bíblicos, pois só assim vamos exercer a nossa fé aí com coerência e efetivamente. E assim agradar a Deus. Por fim, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, ele continua chamando pecadores ao arrependimento, queridos amigos. Por isso eu me dirijo a você que ainda se encontra atrofiado nos seus pecados. Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem a solução para a sua vida. Ele quer curar a atrofia do pecado que está manifestado na sua carne. Mas assim como esse homem que tinha uma das mãos atrofiada, ele estendeu a mão que estava ali debilitada. E assim Jesus o curou, é necessário que você ofereça a sua mão para ele, estenda a sua mão, para que ele possa te curar de suas mazelas, de sua doença espiritual. Você tem que ser humilde, você tem que entender que é um pecador que é carecido de Deus. Você não é autossuficiente, como eu não sou autossuficiente. Certa feita, o reverendo Augusto Nicodemos disse que disseram para ele que oração era coisa de fraco. Ele disse, é por isso que eu oro. Se oração é coisa de fraco, então eu oro. Então, desta forma, ore aí em sua casa. Abra o seu coração para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diga como Wayne Grudem, Senhor Jesus, eu não dou conta sozinho. Vem e cura-me. E por isso eu quero dizer para você, estenda a sua mão e diga, Jesus, sozinho eu não dou conta. Só assim você poderá receber a cura da sua atrofia. Como eu disse, existe uma solução para você, não está tudo acabado, não pense que está tudo perdido, que não tem solução para o seu pecado, porque Jesus, ele sim tem a solução. Estenda suas mãos a ele em humildade, reconheça que você é um miserável, um necessitado, um pecador, assim como eu também reconheci anos atrás. E assim eu estendi a minha mão e reconheci o meu pecado e disse, Jesus, eu não dou conta, sozinho eu não dou conta, vem e salva-me, tira-me do fundo do poço, tira-me do sepulcro em que eu estou, porque eu estava morto, sepultado em meus delitos e pecados. Se Jesus não viesse e falasse a palavra de ressurreição, assim como ele falou para Lázaro lá em João 11, eu não estaria aqui hoje, eu continuaria morto e atrofiado nos meus pecados. Então eu estendi a minha mão e Cristo me curou da atrofia do pecado. Saiba que ele também irá curá-lo. Pense sobre isso e estenda suas mãos, porque Jesus é o único que pode confortar o teu coração, o único que pode aí satisfazer essa existência vazia que você tem aí dentro do seu coração, essa angústia existencial, ela pode ser curada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que ser humildes, assim como este homem da mão atrofiada, que ele foi humilde e estendeu as suas mãos e Jesus o curou. Então sejamos humildes e entendamos que nós não somos autossuficientes e que sozinhos nós não conseguimos. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.